Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu sei que a gente tem 45 minutos e 1 hora aí, mas eu vou tentar ser breve. Tudo que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com run fits. Então, a gente vai ver pouco ou quase nenhuma produção, cobertura de passe, né? E a gente vai ver hoje estímulos e respostas macro, né? A gente vai ver aí como que funciona jogar de linebacker, né? Será que eu só ataco o gap? Será que eu leio o backfield? Será que eu leio a linha ofensiva, né? Então, tudo no futebol americano, especialmente defesa, é estímulo e resposta, até quando a gente faz blitz, tá? Essa é a visão macro. A gente vai ver alguma coisa de técnicas para linebackers, e essas técnicas eu vou abordar enquanto a gente assiste filme, tá? Porque técnica a gente acha na internet, né? A gente vai ver regra de aberto e fechado, clear e cloud, né? Que é nos run fits, quando um entra num gap, eu pego o próximo gap do play side, a gente vai falar sobre isso. O que é spill, né? O que é box, né? Ou force, tá? Que é praticamente a mesma coisa. A gente vai falar sobre isso. Algumas dicas de alinhamento versus trips, tá? E algumas dicas versus read option, option game, aí a gente vai falar um pouquinho sobre gap exchange, tá legal? Então, basicamente, linebackers, né, eles trabalham lendo guarda. Primeira coisa, né, desculpa, pulei. Importante, coloquei importante. Linebackers e DLs trabalham em pares. Né, a gente joga 33 stack, né, e aqui a gente joga em pares. Isso quer dizer que o meu middle linebacker trabalha junto com o nose, né, e os dois outside linebackers eles trabalham também com os respectivos defensive ends. Ok? Então é futebol conceitual pra gente. Se eu tenho que cobrir o passe, né, e os receivers estão num split muito grande, eles estão muito perto da sideline, né, e eu tenho que ir lá cobrir a flat, por exemplo, não faz sentido eu ficar dentro do box. Né, eu vou ter que correr muito, o passe já saiu, vai ser um tackle em campo aberto, então eu posso dizer para o meu end, por exemplo, jogar o gap B, que eu agora, enquanto linebacker, vou jogar o gap C, ou vou, inclusive, se eu quiser, me alinhar, né, lá mais próximo desses receivers, posição de apex, etc. Então, ele pode conversar com o end dele, ok? Aqui a gente tem um plano de jogo, né, mas normalmente os outside linebackers chamam o que os ends vão fazer se eles estiverem desconfortáveis com a chamada que vem da sideline, tá legal? Os nossos linebackers leem guards. É importante que vocês entendam isso, tá? A gente trabalha em pares porque a partir daqui a gente vai falar só em conceito de duplas, tá? Um trabalhando com o outro. Nossos linebackers leem guards, tá? É uma opção nossa. Alguns times vão ler backfield, alguns times vão ler guards, né, para backfield. Assim, eu acredito em deixar os linebackers livres para jogarem, né? Acredito na técnica, no trabalho dos DBs, né? E, enfim, se for play action, se for RPO, a gente vai lidar com eles de outra forma, beleza? Vamos falar sobre isso também. Linebackers podem ter 5 macro estímulos em termos de bloqueios. Aí eu sublinhei bloqueios, tá? Porque existem 2 formas da gente ensinar os nossos linebackers a jogarem. A primeira forma eu vou ensinar ele o conceito de corrida que o ataque está rodando. A partir desse conceito eu vou ensinar para eles os run fits deles. Como que eles jogam contra aquilo. Tá? Isso é importante? Eu acho que é importante de uma forma macro, né? Mas no fim das contas, quando o linebacker está olhando para o guard, ele está olhando o que aquele cara vai fazer num milésimo de segundo, ele tem que reagir, né? Então aqui a gente trata bloqueios de forma conceitual. Se o bloqueio vier na minha direção, tá? Eu tenho a função de plug. Plug imagina um plug de tomada. Eu enfio o plug na tomada, eu vou fazer o plug naquele gap, ok? Se o bloqueio for para longe de mim, a gente vai falar, ou a corrida for para longe de mim, tá? A gente vai fazer plug ou por switch. Aí depende do conceito do que o ataque estiver rodando, tá bom? Vou entrar mais nisso com calma. Então, o que significa um bloqueio para mim? Imagina um bloqueio, uma inside zone, né? Eu sou o outside linebacker, ok? E
o guard e o tackle na minha frente estão fazendo um bloqueio no end e subindo em mim. Eles estão vindo na minha direção, tá? Isso é um bloqueio para mim. Eu vou fazer o plug e fechar aquele gap, tá? Agora finge que eu sou esse mesmo linebacker, tá? E aí esse guard e o tackle estão fazendo um combo, né? E estão indo para longe de mim, ok? Eu vou reagir de outra forma, beleza? Então plug eu vou chutar no gap. Pursuit significa perseguição. Eu vou perseguir. Então, existe bloqueio na minha direção, existe bloqueio para longe de mim, existe um bloqueio dividido. Agora eu sou o mesmo outside linebacker, né? Se vocês puderem olhar para mim aqui, de repente o guard vai para um lado, o tackle vai para o outro, né? E aí escancar um gap gigante na minha frente. Então, assim, não é bloqueio nem em mim, nem para longe de mim. Eles se separaram, né? Eu coloquei um exemplo de ISO play, né? Ou insert, quando o fullback, o H-back, né? O sniffer vem e faz o insert, né? Eles estão te isolando para te bloquear. Ou você está sendo um lido no RPO. Então, se o bloqueio é dividido, ou tem alguém vindo na minha direção, né? Ou eu estou sendo lido, ok? Sendo lido pode ser, provavelmente, na grande maioria das vezes, vai ser um RPO. E a gente tem como lidar com isso também. Vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Pode ser que a gente veja pull. A gente está falando sobre leitura em guards, né? Se a gente vê o guard, né, indo para longe da gente, o guard indo embora num pull, a gente vai fazer scrape, a gente vai acompanhar ele pelo topo. A gente vai falar sobre isso também. Isso é um estímulo, tá? E se eu ver a OL recuar, né, a gente chama de hi-hat ou chapéu alto, se ele recuar, eu dropo para minha zona. Tá legal? Mas, coach, você não colocou pull na minha direção. Pode ser que eu veja pull na minha direção. Pode ser. Mas o único jogador, o único linebacker que vai conseguir, de fato, né, ler os pulls é o middle linebacker ou backside. Normalmente, o linebacker que está do lado que o pull está indo, ele não está lendo o pull. A chave de leitura dele está vendo o bloqueio para longe dele. Tá? A gente vai falar sobre isso também. Beleza. Que técnicas que a gente ensina aqui? Ok? A gente ensina, então, 5 macro estímulos e a gente ensina basicamente de 4 a 6 técnicas. Só. E é isso. Tá? Se eu estiver fazendo plug, né, então, se o bloqueio está indo para ele, na direção do linebacker, tá? Eu posso fazer shed, né? Eu posso fazer rip ou eu posso fazer braço longo. Shed nada mais é que o guarda escalou em mim muito rápido, né? E quando a gente fala de fronte de 3 homens, é bem possível que isso aconteça. Se ele escalar em mim rápido e eu não conseguir jogar só meio homem, eu posso ter que jogar ele no meio. Eu posso não ter essa opção. Os outros 2 bloqueios, tanto o rip quanto o braço longo, eu estou jogando meio OL. Provavelmente o linebacker é mais leve que um OL, certo? Então eu prefiro jogar meio homem do que ele no meio. Porém, se eu tiver de jogar ele no meio, eu quero fazer aquele shed, engatar, né? Aí olhar e sair para o lado que o back fosse movimentar, tá? Rip é aquela técnica que o lineman escala em mim, eu vou entrar por debaixo dele, tá? E o braço longo é, talvez eu esteja na linha, talvez eu já desci para a linha e ele chuta as mãos em mim, eu quero chutar a mão nele e esticar o meu braço, né, manter o meu braço longo, um braço é mais longo do que 2 e eu quero manter minha mão de fora livre para tampar o gap, beleza? Para longe dele, ou seja, bloqueios para longe do linebacker, bloqueios estão indo para longe dele, outside zone, wide zone, enfim, mesmas técnicas, shed, rip, braço longo, tá? Aí eu poderia ter colocado aqui shuffle, lateral ou crossover, tá? Mas a gente vai ver que shuffle e crossover tá um pouco mais para frente aqui, a gente vai falar sobre isso lá. Bloqueio dividido, não importa, né? Se o gap abrir, eu tenho 3 opções. Se a regra da minha defesa, né, for descer no gap e se alguém vier estourar o cara no meio, vamos supor que vem um H-back, eu tenho que estourar ele no meio, né? Aí eu provavelmente quero estourar e fazer o shed, ok? Algumas defesas, elas vão dizer o seguinte, se o gap escancarar, o meu linebacker, tá, ele tem que estourar o primeiro gap de dentro,
Spill, a gente quer forçar para fora. A gente vai ver isso também. Então, se o lineman vier, eu quero fazer o rip por dentro para forçar o running back a pular para fora. É a mesma técnica que a gente usa. Tá? E o braço longo eu chutei no gap, não tem nada acontecendo. Tá? Eu vou simplesmente sustentar aquela posição, evitar que venha alguém em mim, eu vou manter o braço de fora para dar o teco. Tá? Pode ser que aconteçam duas técnicas dessa na mesma jogada, tá bom? Pull, né, scrape, então a gente está falando sobre shed, rip, arm over. Arm over é quando o lineman, né, vem em mim escalar, né, quando a gente faz shuffle lateral, que é a próxima técnica. Normalmente o lineman, né, se eu estou indo para o play side, se eu estou indo para o lado que o puller está indo, e ele vier colocar as mãos em mim, você tem duas opções. Ou você fazer rip por baixo, porém, quando você faz rip por baixo, se você entrar, né, se vocês estiverem me vendo aqui, se você entrar com essa mão por baixo, a sua perna, se está entrando com a direita por baixo, a sua perna direita também está entrando por baixo. Você está usando dois membros do mesmo lado. Então, se ele te engajar, dificilmente você consegue sair. Com o arm over, na verdade é o contrário, você está usando os membros opostos. Então, se ele tentar te engajar e você tirar, eu falo arm over, tá? É diferente da técnica de receivers, aquele swim, tá? É mais como se fosse um chop, né? E eu tiro a mão dele, a gente vai ver aqui também. E quando eu faço isso, eu estou me afastando dele. Então, são movimentos contrários, eu estou usando os membros opostos, tá legal? Shuffle lateral, naturalmente, e a gente vai ver para passe, drop para zona, a gente faz shuffle crossover. Shuffle é aquela passada lateral e crossover é aquela corrida com uma perna ultrapassando, né, sobrepondo a outra. Mas, coach, quando que você usa um ou outro? Não importa, tá? Para mim, o que importa é os nossos linebackers, eles jogam match coverage. Se eles jogam match coverage, eles estão procurando receiver, eles estão procurando trabalho. Se for uma slant que está passando na minha zona, eu com shuffle consigo estar no topo da slant, né? Se for uma dig em 12 jardas, eu preciso fazer o crossover para ir lá na dig. Ou uma smash, né? Que eu preciso ir lá por baixo da rota corner, eu preciso fazer crossover. Não importa. E se o linebacker usar uma técnica, provavelmente eu vou perguntar para ele: por que você fez shuffle? Ele falou: não, porque ele estava perto de mim, eu conseguia chegar no shuffle, eu queria estar com o quadril paralelo. Beleza. Por que você usou crossover? Não, porque eu precisei correr mais e estar debaixo daquela rota o mais rápido possível. Tá tudo certo, desde que você saiba o motivo dessa técnica. E para gap exchange, né, eu vou falar de arm over, que é esse que a gente acabou de falar aí, tá? Que é o pin no braço, né, e o chop para evitar o contato com a mão, beleza? Então, olha só, a gente está olhando para esse linebacker aqui, tá bom? Vou passar em câmera lenta. O que está acontecendo nessa jogada? Esse end está fazendo spill, né? A gente vai ver down block, ok? Então, ou seja, se eu sou esse outside linebacker, esses camaradas estão indo para longe de mim, beleza? E aí, o que ele vai fazer é gap exchange. Então, esse cara vai atacar o gap por baixo e esse camarada vai atacar o gap por cima, beleza? Eu acho que essa jogada mesmo, que eu não tô falando bobagem, não. Tá vendo o arm over? Vamos olhar o mesmo linebacker, a gente tá falando do backside linebacker aqui, tá legal? E esse é o gap exchange. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar, né? Qual o estímulo dele? A gente olha para esses dois caras, ok? E aí é o seguinte, mas eu tenho que olhar os dois caras. Cara, o que eu digo é o seguinte, olha o quadril de fora do guard, beleza? Se ele for fazer down block, o quadril tá indo, né? E quando você vê o quadril dele vindo, você vai ver cor cruzando a sua frente, né? Visão periférica. Então, se esse cara tá vindo e esse cara tá vindo, eu sei que eu posso cair fora pro gap exchange, que esse meu camarada tá indo embora, ok? Se eu ver esse camarada vindo aqui e esse camarada vindo aqui, é o estímulo de gap aberto. Agora eu tenho que atacar, beleza? Se esse camarada tá vindo aqui, esse camarada tá vindo aqui, o quadril dele tá vindo na minha direção. Aí eu faço plug. É isso, entendeu? Se ele fizer um pull, ok? Eu faço scrape no topo e ataco a corrida. Se ele fizer passe, eu vou embora. Eu vou drop para minha zona. Acabou. Falamos dos 5 estímulos. É só ler o quadril de fora do guard, beleza? Olha o arm over aí. Ele nem precisou, né?
Olha o estímulo, ó, o guard e o tackle, ó, bom. Percebem que ele faz a gente chama de fall off, né? Ele faz um shuffle na direção do gap, ó, ó, ó. Por quê? Porque ele está influenciando o tackle a subir nele, ok? E aí ele pica a mula, beleza? Ah, coach, mas aqui é um pull, é uma jogada power. Beleza, o estímulo dele muda? Não, certo? O que a gente está vendo aqui? Down block, certo? Down block não é para ele, ok? E a gente está vendo um puller aqui, beleza? Sem problemas. Quando for, né? Se for, vamos ver que tipo de pull que eles estão fazendo aqui, deve ser com Tyrant. Então, provavelmente, tá? Vai ser dar um bloco desses caras aqui, né? Combo, provavelmente esse cara tá escalando pro backside. Esse nosso camarada, tá? O nosso end está lendo o quadril do tackle. Ele vai fazer o spill na corrida por baixo, né? E o estímulo do linebacker é exatamente a mesma coisa. Se ele jogar o gap exchange, ele vai estar exatamente onde ele quer estar, que é no ombro de fora do pull. Então o gap exchange funciona tanto quanto zona, contra zona, quanto se tiver puller vindo na direção dele, tá? Já esse camarada aqui, ó, errou. Né? A gente sabe que quando o pull sai, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair junto com o puller, ele tinha que estar indo lá pro outro lado. Então, tecnicamente, ele teria que estar aqui, ó. Tá legal? Não é problema dele a corrida do QB, não. Beleza? Nessa defesa aqui, é óbvio, né? Bom, então o que é o Gap Exchange? Gap Exchange é isso. Se eu tenho um end jogando fora do tackle, o nosso end está lendo o tackle. Beleza? O tackle foi para longe de mim, eu vou passar por baixo, colado na bunda ali da OL, tá? E aí o end tem duas opções. Ou ele vai vir pull na direção dele, né? E aí ele vai querer estourar esse pull por dentro, por baixo, né? Ou ele está sendo lido, ok? A função do Gap Exchange, né, contra a zona, é exatamente essa. Esse camarada iria no dive, ele iria no running back, e esse camarada iria no QB. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Legal, olha que interessante, ó. Então vamos começar olhando esse linebacker aqui, tá, pessoal? Esse linebacker. E qual que é o estímulo dele, tá? Ó, zona para mim. Concorda? Zona para mim. Bom, eu vou embora. Ok? E aqui, gente, entendam o seguinte, eu sei que você joga 33 stack, tá? Aqui eles estão jogando uma 3-2, é uma variação, né? Chama broken stack, mas a verdade, o que eu quero mostrar para vocês é o estímulo dele é de jogar o gap A. Ele tem o gap A nessa jogada, ok? Então ele tá lendo o quadril de dentro do guard nesse caso aqui, beleza? Quando ele vê o guard sair, ó, ó, olha a velocidade da movimentação dele. Ele tá indo embora, cara. Tá vendo? Olha o estímulo dele. O QB nem pôs a mão na bola na barriga do running back e ele já tá movimentando. Tá bom? Então, ó, se eu pausar aqui, ó, isso aí pode ser play action, pode ser read option, pode ser tudo, né? Mas ele já tá atacando o gap. Tá legal? E ele entra com a técnica RIP, que a gente acabou de falar. Ó. Percebe que a mão direita dele vai entrar por baixo ali do center. Bom, ok? Tudo que ele quer é preencher o gap. Tá legal? Vamos falar sobre o backside backer agora. O backside backer, né, ele tá vendo o bloqueio para longe dele. Percebam o guard, tá? Ele não tá rodando Gap Exchange, tá, gente? Gap Exchange é uma ferramenta. Tá? A gente está só lendo os nossos estímulos. Olha só, o bloqueio para longe dele. Ó, o guard está indo para longe dele, concorda? O que ele faz? Bom, imediatamente, ó. Ó o club. Tá? Ó ele em cima do running back, né? Se o running back estivesse com a bola, óbvio, tá? Esse é um rip por baixo. O que eu acho maravilhoso nessa jogada, tá? Percebam como que a mão dele e do end, número 50, aqui à direita da tela, eles comprimem a OL, ó. Olha a mão do 50, vocês estão vendo meu cursor aqui?
né, a mão dos 50 nas costas do OL e a mão do nosso linebacker 42 está na mão do próximo OL. Por quê? Porque se eu não puser a mão no OL, né, se eu ficar com o meu braço mole, eles vão me comprimir no gap, sacou? E aí acabou a jogada para mim. Então eu preciso apoiar minha mão nas costas dele para manter o meu princípio de ter sempre um braço livre. Eu quero fechar aquele gap, eu não quero ser comprimido, tá legal? Então, olha aqui, ó, ele tá se protegendo nesse caso aqui, ó. E se a gente olhar aqui, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, ó. Essa técnica é super importante, tá legal? O 23 está tentando evitar de ser comprimido, olha o braço dele aqui, ó, tá legal? A gente já viu dois estímulos, para mim e para longe de mim, tá certo? Vamos manter os nossos olhos aqui no número 35, pessoal. Ó, olha que interessante, ó como é que o gap abriu agora, tá vendo? É um bloqueio para cada lado, concorda? Eu tenho um center para um lado, tackle para o outro. Agora, isso aí, eu tenho que encarar de algumas formas diferentes. Ele quase morreu aí, não façam isso com o pescoço, pelo amor de Deus. Tá? Mas ele está tentando fazer um rip ali com o braço esquerdo, entrar por baixo. E aí a gente já consegue pensar, né, em como é que essa defesa joga esse ISO block. Né? Percebam que ele não vai no meio do H-back, ele está indo por dentro dele. Esse ato de ir por dentro, né, faz o running back que deveria vir aqui, né, esse é provavelmente o aiming point, ele vai ter que pular para fora. É exatamente o que acontece, tá vendo? E aí, a defesa toda, né, ela tem que ser desenhada para jogar o running back para algum lado. Então a gente tem o número 12, que é um dos safeties no fundo, e a gente tem um force player aqui na esquerda, tá certo? A gente está forçando essa jogada, né, leste-oeste, e aí esses camaradas vão chegar, o número 12 e o número 11 vão chegar ali no suporte, beleza? Então esse aí, na minha opinião, é o terceiro estímulo que a gente pode ver, tá legal? É o gap aberto, tá? Olhos no 26, tá marcadinho aí. Ó o gap como é que abre. Tá? Gente, pelo amor de Deus, isso é game plan também, tá? Ó o gap como é que abre. Ele desce imediatamente. Percebam como ele ataca o ombro de dentro, tá certo? Ó, bom, ó como é que o running back ele é forçado a pular para fora. Olha o 26, a trajetória dele, ó. Opa, tem que ir leste-oeste, agora tá geral chegando em mim, tá legal? Então, é bem interessante a gente ver, né, e cada time joga de uma forma esse bloqueio, tá? Do outro lado, o que a gente consegue ver? Olha que interessante isso aqui, ó. Ele tá lendo o mesmo guard, a responsabilidade dele é o gapear, tá bom? Nessa jogada. Ok? O guard foi para longe de mim, ó. Bom, ó como é que ele estoura o center. Ó. Cara, ele nem sabe se é passe ou corrida, sacou? A bola nem chegou na mão do QB e ele já tá atacando o gap. Beleza? Olha o rip. Bom. Olha a agressividade no gap. É isso que a gente quer. Tá bom? Óbvio, depende de gameplay. Por quê? Porque pode ser RPO. E talvez você queira, né, defender o seu RPO jogando um linebacker lento na posição dele. Existem N formas de defender RPO, mas talvez você queira que o linebacker fique paradinho e forçar a entregar na corrida, tá? Beleza. Agora vamos dar uma olhada nessa jogada aqui. O que vocês acham? Ó, bloqueio para mim, certo? Eu deveria estar atacando o gap a milhão, a 200 por hora. Olha o que aconteceu. Né? O gap dele é o gap A. Ok? Olha o que aconteceu. Hesitou. Ó, tá vendo? Tomou o reach. Onde que desenvolveu a corrida? Onde era para ele estar. Beleza? Então, não hesitem. Óbvio, depende da defesa de vocês, que vocês estão jogando, tá? Eu tô deixando bem claro, isso aí foi um erro crasso, tá legal? Não poderia ter acontecido, não. Beleza? Aí o safety alto teve que ir lá resolver a parada. Então esse é um exemplo dele errado, né? Beleza, vamos falar um pouquinho sobre scrape agora, tá? O que é scrape? Normalmente, scrape é quando a gente vê pull. É uma técnica, né? Quando a gente vê outside zone também, a gente faz scrape, né? Scrape é o ato de não sei nem a tradução disso em português, é difícil traduzir. Mas é o ato de perseguir pelo topo, vamos colocar dessa forma, né? Então é um tipo de perseguição também.
Então, a gente tem que olhar o guard e esse linebacker que eu marquei aqui para vocês, ó. Ó, o guard foi embora. Olha esse linebacker. Shuffle lateral, purinho, tá vendo? Shuffle lateral. O guard saiu, opa, shuffle lateral, shuffle lateral. E aí olha que interessante, o tanto que ele tá apertado na linha ofensiva. Não tem espaço aqui, tá bom? Muitos desses esquemas a gente vai ter um guard aqui subindo nele, beleza? Se ele tiver aberto, esse guard vai chutar ele para fora e vai abrir esse gap no meio. Então ele quer estar por dentro, legal? Isso a gente chama de fazer spill. De novo, ele quer forçar o running back para fora, tá? Olha lá, tá bonitão com o tackle, beleza? Uma movimentação legal aí. Ok? Ah, mas por que esse linebacker não fez shuffle também? Aí a gente tem que olhar o estímulo dele. Qual que é o estímulo dele nessa defesa? Qual o tipo de bloqueio que ele tá lendo? Né, vamos ver o que aconteceu aqui então. Ó, tá vendo? Ó? Ele viu bloqueio na direção dele. Então ele desce. Beleza? Essa aqui é a nossa defesa. Então era uma 33 também. Então a gente tem 1, 2, 3 linemen, tá bom? E a gente tem os nossos linebackers. Então aqui nesse jogo, cara, a gente optou por jogar com um 4i pro lado do back, tá? Por quê? Porque a gente sabia que eles iam fazer muita counter. Então a counter deles não era counter read, era counter step. Então esse running back ele pisava e saía, tá legal? Se esse running back pisa e sai, ok? Os pulls estão vindo da nossa direita para a nossa esquerda. Quando eu coloco esse 4i aqui, o tackle está coberto. Então, ao invés dele subir no nosso middle linebacker, tá certo? Agora ele tem que bloquear o nosso 4i. O ângulo é favorável? É, o ângulo é favorável. É fácil bloquear um 4i? Não, porque um 4i, né, ele está criando penetração aqui no ombro de dentro do tackle, tá legal? É um ângulo difícil se o nosso 4i for um penetrador, e a gente sabe que esse guard tem que fazer o down block lá no nose zerado. Então, um bloqueio mano a mano. Então, a gente tem a chance de fazer esse spill na corrida, forçar ela leste-oeste aqui, só com esse cara. A segunda coisa que é benéfica da gente jogar um 4i é o fato de que, se esse tackle está coberto, ele não pode subir no nosso mic, o nosso mic agora vai circular livremente. Então ele pode fazer scrape sem nenhum lineman subindo nele. Beleza? Então vamos olhar aqui, vamos começar olhando o nosso mic, tá? E o estímulo dele, ó. A gente vai ver o guard, ó, o guard sai, o nosso mic sai, ó. O guard sai, o nosso mic sai, tá vendo? Ó? O mic é um espelho do guard, tá vendo? Essa é uma speed option, tá? Mas enfim, eu tô atestando a chave do nosso mic. Então ele tá seguindo o pool, de repente ele viu o fast flow, né? O flow rápido no backfield, e agora ele sabe que ele tem que jogar o quarterback. Mas aquilo que a gente falou é verdade, né? Isso parece um pin and pull com speed option, eu não sei as regras deles. Mas o 58, né, tá bloqueando de fato o nosso 4i e o nosso Mike tá fazendo scrape, beleza? Olha os pullers, olha o Mike. Ó. Então o Mike, o que ele lê? Ele lê um triângulo, ele lê o triângulo de guards, tá bom? Aqui o nosso Mike joga em 5 jardas porque a gente quer que ele flutue na nossa 3-3. Né? Quanto mais próximo o linebacker tá da OL, mais rápido a OL chega nele, né? Mais rápido ele toma o reach block, que é aquele bloqueio que sela, né? Não sei se vocês são familiares com o nome dos bloqueios. Mas então, a gente joga em 5 jardas para ele conseguir ler esse triângulo. Se ele vê cor passando por trás, ele tem que ir. É exatamente o que acontece. Ó. E aqui ele está gritando, pull, 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 pull. Beleza? Ele está comunicando isso. Olha o nosso 4i aqui agora, ó. Ó, nosso mic livremente, o 4i fazendo o spill por dentro, igual a gente falou, ó. Bom, ó, vendo? Ó o running back, coitado, ó o running back. Entendeu? Não sabe o que fazer. Nosso mic tá livre, porque não tem ninguém chegando nele. O jogador que deveria chegar nele tá coberto, beleza? Agora uma coisa interessante da gente falar é o backside da jogada. Aqui a gente tem outro 4i, então a gente está jogando um tight front. Né? Aí cada time vai definir quem é o jogador do QB. Se o running back está cruzando a face aqui, tá? E está correndo uma counter naquele sentido,
pode ser que o QB esteja lendo o backside. Beleza? Então aqui, ó, nessa posição aqui, o QB pode estar lendo o jogador do gap C. Eu sei que não está, porque tem um tight end, o tight end está fazendo esse trabalho. Mas o nosso jogador do gap C é o responsável pelo QB. Então ele vai ficar paradinho, tranquilão. Ó, só vai quando você tiver certeza. Beleza? Ah, então por que ele está parado? Por causa disso. A gente tem o Mike livre, a gente tem o outside linebacker, a gente tem nossos safeties que podem descer para dar o suporte. E se for do lado forte da nossa defesa, a gente tem o nosso strong safety que vai chegar aqui. Olha ele aqui, ó, o strong safety aqui, ó, o nosso force player, tá? E ele vai forçar tudo para dentro. Então ele estoura o bloqueio do slot. Se a gente olhar aqui o nosso safety à nossa esquerda, ó, ele estoura o slot e ele força tudo para dentro. Ó, acabou. É isso que a gente quer. Nosso corner vai sempre forçar, o run fit dele vai ser sempre o lado de fora, ele acaba destruindo o bloqueio, e o safety joga o nosso corredor. A gente joga com 2 safeties altos, beleza? O que sobrar aqui é do free safety para ele arrematar. Tranquilo? Vamos dar uma olhada no Mike indisciplinado, também no nosso time, tá? Esse aqui é o nosso terceiro middle linebacker. É esse camarada aqui, ó. Ó os olhos dele, como que eles estão indo em todo lugar. Ó, quem que ele tinha que estar lendo? Triângulo, correto? Olha o pulo do nosso guarda da esquerda aqui, ó. Ó, esse cara tá viajando na maionese, tá vendo? Ele não tá lendo nada, ele tá querendo ler tudo e não tá lendo nada. Olha a jogada no gap dele, onde que ele tá? Foi a jogada no gap A. Tá? Se a gente olhar o running back aqui, ó, o running back fez uma corrida downhill. Ok? Tudo porque o Mike não sabe quem lê na jogada. Conceito de aberto e fechado que a gente falou, tá, pessoal? Clear e cloudy. Se meu gap tá fechado, eu tenho que ir no próximo aberto do play side. Se o gap que eu sou responsável está fechado ou o running back já passou dele, eu vou pulando para o próximo gap em direção ao running back, beleza? Que eu quero reparar aqui nessa jogada, tá? Tá olhando esse camarada aqui, ó. Ó. O gap dele é esse gap A aqui, tá bom? Ó o shuffle, shuffle, shuffle. Tá fechado, fechado, fechado. Eu vou lá no topo. Beleza? O gap dele tá movendo. O gap foi embora. Esse é o gap dele. Aqui nesse momento, o que ele já tá olhando? Ele tá olhando o quadril do back. Tá? Eu já tô no meu gap. Ele tá fechado, eu tô olhando o quadril do back. Se o quadril do back tá virado para mim, eu tenho que plugar no gap. Se o quadril do back tá... Se o back tá de lado para mim, eu posso continuar fazendo scrape porque é muito difícil dele fazer o cutback e se ele fizer, eu não sou responsável por ele. Outro jogador é. Tá bom? Então olha só. A perseguição pelo topo. Isso é o que a gente chama de pursuit. Tá? Vamos olhar esse cara aqui então. Esse aqui é uma 33, tá? Vamos olhar o nosso end. O end chuta o B, certo? Então... Lembra que a gente joga em pares? Tecnicamente, né, esse end, não sei a chamada dele, mas esse end estaria no C e esse linebacker no B. Se meu end sofrer reach, bom, agora eu jogo o gap oposto. Por isso que a gente joga pares. Beleza? Olha aí de novo ele, ó. Vendo? Esse Mike aqui tá jogando um dos gaps As. Ele tá jogando atrás do nose. Tá? O nose acaba ficando no gap A do backside. O Mike tá vendo fast flow, ou seja, ritmo rápido. Olha o quadril do back, tá? E aí ele vai perseguindo no topo, ele vai dar o teco lá no gap C, por exemplo. Maravilhoso, cara. Isso é futebol, gente. O nosso end, ele sofre reach. Tecnicamente ele tá no C, mas como ele tá jogando uma posição apertada, a gente chama de tight, né, shade aqui, é fácil dele sofrer o reach. Então o linebacker tem que consertar, o linebacker tem que fazer ele certo. Beleza? O linebacker conserta o problema lá. Tá legal? O force player aqui. Force player tem a função de forçar tudo para dentro. Ó. Ok? Ó. Ele não está tentando chegar na bola. O papel dele nessa jogada não é atacar a bola. O papel dele é forçar tudo para dentro e manter o braço de fora livre. Legal? Isso aqui é interessante. Né? Os olhos treinados para dropar. Né? Então vamos olhar o nosso Mike. Ó. Ele vai para o fundo, ele está procurando ameaça. Tá? E aí o Mike já vê, né, quando começa a ação, ele já sabe pro lado que ele tem que dropar, isso depende do gameplay, ele já vê uma shallow crosser aqui, opa, e ele já assume ela, beleza? Olha os olhos do nosso Sam. A função dele é não deixar o Tarente fazer free release.
Porém, se o tight end for para dentro, numa shallow, ele procura a próxima ameaça na zona dele. Tá? Então ele vê aqui, ó, tight end foi embora, opa, ele só comunica cross, 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 e olha ele entrando debaixo da rota do próximo receiver. Tá? Poderia ter interceptado essa bola, mas bom, ele estava lá, né? Então os olhos têm que estar disciplinados, tá legal? Olha o olho desse camarada aqui, ó. A hora que ele é nosso terceiro linebacker, tá? A hora que ele percebe passe, ó, olha onde o olho dele vai. Tá procurando ação. Ele tá procurando receiver na zona dele. Ele não sai dropando, tá legal? Ele tá procurando gente, ele não fica olhando o QB, beleza? Olha o Mike colocando a mão. Isso aplica-se para qualquer recebedor, tá? O Mike tá fazendo drop no número 3. Ele tem wall no número 3. Ó, tchau. E olha que maravilhoso isso. Ele joga o 3 no chão, ele vê gente cruzando a face dele, então ele passa a responsabilidade e ele já tá debaixo do próximo receiver. Tá? Olhos, saibam sua responsabilidade no campo. Façam wall, boom, e acha o próximo camarada. Peel. Peel é o quê? Vamos supor que a gente tem pressão de 6 homens, tá? A gente está jogando man no resto do campo inteiro, beleza? O jogador do gap C normalmente tem o back se ele sair, ok? E aí no esquema tem que considerar isso aí. Então, ó, o jogador do gap C aqui, ó, ele vai rushar, mas se o back sair, esse é um defensive end, eu tenho que ir nele, beleza? Tem mais uma de peel aqui também. E aí quando a gente criar os nossos pacotes aí de pressão, a gente tem que pensar, né, se for com 6 homens, quem assume o back. Olha o peel aqui, ó. Esse camarada, ó. Bom, o back saiu, eu tenho que sair nele também. Tá legal? Por switch errado. Isso aqui é bom a gente falar. O olhos no 46. O que ele errou aqui? Olha o gap dele indo embora. O que ele tinha que estar fazendo? Ele tinha que estar no topo. Olha como que ele ataca e ele entrega o gap. O que ele tinha que estar fazendo? Shuffle, certo? Igual a gente viu. Ok? Ele tinha que estar fazendo shuffle e atacando o gap dele lá na frente já. Vamos pensar nessa situação aqui, né? Vamos supor que esse camarada aqui, né, é o middle linebacker, tá bom? Essa é uma defesa um pouquinho diferente da 33, igual eu falei. Então esquece esse cara, imagina um middle aqui, ok? Ele tá aqui. Esse é o nosso outside, esse é o nosso outside, beleza? Então, provavelmente, se é quarters, né, e o número 3 vai vertical, esse camarada tem que pôr a mão nele. Provavelmente, tá? Depende das regras aí. Ou algum outside linebacker em qualquer cobertura, né, que precise pôr a mão nele. Se eu estiver jogando dentro do box, ou seja, se eu estiver atrás do meu end, olha o tanto de espaço que esse cara tem, tá? Então, pelo alinhamento, eu posso digitar isso. Tá legal? Pelo alinhamento, eu posso falar com o meu end, sei lá, Brasil, 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 ou bola, 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 qualquer coisa com B, por exemplo, que agora ele vai jogar o gap B, eu posso sair do box e me aproximar do receiver para tirar uma potencial hit, né, se rolar uma stick aqui, né, ou um RPO em que eu seja lido, tá? Se for uma rota vertical dele, eu consigo chegar nele e proteger assim, nessa região do meio do campo, né, ao passo que se eu tiver aqui atrás, é ruim para mim. Beleza? O próximo vídeo é a mesma coisa. Vou falar um pouquinho sobre alinhamento. E a gente só consegue fazer isso, pessoal, se a gente jogar em pares. Tá? A gente está vendo uma tríplice aqui, essa é uma 3-3. Tá? Finge que esse safety aqui está dentro do box também. Ele joga com 3 safeties no fundo. Aqui esse linebacker pode dizer para o end: ei, você vai jogar o gap B, bola, bola, bola. Tá? Que agora eu vou jogar o gap C, eu consigo ficar fora do box e se o 3 fizer qualquer rota hit ou vertical aqui, eu tô perto para pôr a mão nele. Beleza? Saibam que se o end alinhar, né, na técnica 5, aqui fora ele tem que chegar no B. Então é literalmente alinhe para ganhar, se você for o DE. Tá? Você tem que chegar no B, porque o linebacker está jogando C. Se você vê que não vai conseguir, vai para o gap. É melhor se alinhar certo do que você não conseguir fazer o seu trabalho. Porém, saiba que se você alinhar naquele gap, agora o ataque vai te ler ou vai reagir a você de formas diferentes. Você pode ser lido, você pode sofrer down blocks ali com counter acontecendo, né? Então, enfim, tem N formas de fazer aí.